Olá pessoal, que bom ver vocês todos, bem-vindos ao nosso culto online aqui de domingo, muito bom. Como vocês sabem, nós estamos na nossa série, Se o Meu Dinheiro Falasse, que pergunta, né? Que pergunta, o que seu dinheiro falaria se ele fosse falar com você? Eu acho que ele falaria, cuidado como você me gasta. Eu acho que ele falaria, não ame ao dinheiro, ame a Deus. Essa série nós estamos falando sobre exatamente isso. Começamos a série no início do mês falando sobre a chave é o nosso coração. E nós falamos que cada pessoa, naturalmente, nós nascemos egoístas, né? Uma criança nasce egoísta. Mas nós precisamos ensinar aos nossos filhos a serem generosos. Deus quer usar o dinheiro para ensinar a nossa vida a ser generosa. Então tudo começa com o coração. Semana passada nós falamos sobre o número 10. E o número 10 na Bíblia é um número que fala principalmente sobre provas. E nós falamos que você, querendo ou não, percebendo ou não, toda vez que você recebe um recurso, você está em prova. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos provar a Deus com essa questão do dízimo também. Hoje nós vamos estar falando sobre por que ser primeiro é importante. Por que é importante ser primeiro? E domingo que vem vamos fechar a série com a mensagem: qual é o espírito que controla seu dinheiro? Todo dinheiro é controlado por um espírito. Qual é o espírito que controla seu dinheiro? Hoje na mensagem de hoje, nós vamos olhar três versículos principais. O primeiro em Gênesis capítulo 4, o primeiro em Êxodo capítulo 13, depois vamos ver em 1 Reis 17, e por final nós vamos ver em Gênesis 4. Mas essa passagem toda, essa mensagem toda, muito importante você entender que na ILAM a gente não martela na área financeira o tempo todo. A gente não faz isso. Mas a gente acha que é importante falar sobre dinheiro. 2.300 versículos na Bíblia falam sobre dinheiro. Jesus falou sobre dinheiro mais do que qualquer outro assunto individual. 15% das pregações e das parábolas dele lidam com dinheiro. Por que dinheiro é importante? Porque Deus quer usar esse dinheiro, quer usar seu dinheiro para transformar seu coração. Por isso que é importante. Na ILAM, a gente só prega sobre dinheiro uma vez cada 2 anos. Então, daqui a 108 domingos, a gente vai falar sobre dinheiro de novo. Mas, por enquanto, vamos concentrar nisso. Então, vamos abrir orando. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada homem, cada mulher presente aqui nesse online. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe eles grandemente. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor abra nossa mente, abra nosso coração, abra nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir, entender, capturar, até sentir tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, você está pronto para cavar fundo? Hoje é profundo, tá? Primeiro versículo que eu quero ler para vocês, Êxodo capítulo 13, é um versículo assim, bem profundo. Olha o que diz aqui em Êxodo 13: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence. Escute a ênfase, me pertence. Não somente entre os homens, mas também entre os animais. Para mim é impressionante o nível de ênfase que Deus fala assim: esse primeiro filho é meu. Todo primeiro filho pertence a Deus. E aí, seguindo um pouco, o versículo 12 diz o seguinte: separem para o Senhor o primeiro nascido de todo ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Está aí a ênfase de novo. Pertencem ao Senhor. Resgate com o cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiser resgatá-la, quebre o pescoço. Super interessante. O primeiro de todos os animais puros e dos animais impuros, o primeiro pertence a Deus. E se você não resgatar, tem que matar. Ou seja, o primeiro ou você vai oferecer a Deus ou você vai perder de qualquer jeito, né? Perder de qualquer jeito. Resgate também todo o primogênito entre os filhos. Primeiro conceito que eu quero ensinar para vocês é um conceito bíblico, vem lá do Antigo Testamento, mas é um conceito bíblico, é que o primogênito precisa ser ou sacrificado ou redimido. O primeiro
precisa ser ou sacrificado ou redimido. Agora, você pensa assim, caramba, qual é um animal puro? O cordeiro é um animal puro. Qual é um animal impuro? O jumento é um animal impuro. Todo animal puro precisa ser sacrificado. Todo animal impuro ou é redimido ou sacrificado. Mas você fala assim, mas por que isso tem a ver comigo? Você nasceu puro ou impuro? É você. Nasceu puro ou impuro? Nós nascemos impuros, né? Ah, mas pastor, eu não. Então deixa eu ver. Quem aqui tem pai? Quem tem filhos, né? Se você tem filhos, seu filho acabou de nascer, você teve que ensinar seu filho a ser mal criado, ou ele aprendeu a ser mal criado sozinho? Não, nossos filhos aprenderam a ser, ensinar eles a serem bons, a gente tem que ensinar eles a serem bons. Na natureza deles é serem maus. Assim é a gente, nós nascemos impuros. Vou fazer outra pergunta aqui. Jesus nasceu puro ou impuro? Jesus nasceu puro. Super interessante para mim, porque essa passagem do Antigo Testamento só reflete o que nós vivemos no Novo Testamento. Jesus nasceu puro e ele teve que ser sacrificado para que você, impuro, fosse redimido. Entendeu? Então, na mesma forma que no Antigo Testamento, nos animais, o primeiro animal pertence a Deus, se é um primeiro animal impuro, o cordeiro tem que morrer em troca da vida dele para que ele possa viver. Senão, você quebra o pescoço. E é o que acontece. Para que nós possamos ser redimidos, Jesus teve que morrer. Agora, olha só. Jesus foi o primeiro sacrifício. Jesus foi o primogênito, ele foi o primeiro filho de Deus, ele foi o primogênito, mas ele também foi o sacrifício que redimiu a nossa vida. Pense sobre como isso é profundo, que enquanto a gente não tinha nada para oferecer a Deus, enquanto nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Nós fomos redimidos da nossa impureza por causa disso. Agora, de certa forma, Jesus é o dízimo, é a primeira parte, o primeiro sacrifício para que nós fôssemos redimidos. Esse conceito está através da Bíblia. Se você olhar Israel, quando entraram na terra prometida, a primeira cidade que foi conquistada, tudo era consagrado ao Senhor, ou dado ao Senhor, ou queimado em consagração ao Senhor. Todas as outras cidades, todo mundo que invadia podia pegar despojos para eles. Mas Jericó era a primeira cidade, era a cidade que tinha que ser completamente consagrada, completamente entregue ao Senhor. Então os primogênitos precisam ser sacrificados ou redimidos. Olha, segundo ponto interessante, os primeiros frutos precisam ser oferecidos. Provérbios 3:9, versículo muito famoso: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e seus celeiros ficarão plenamente cheios, e seus barris transbordarão de vinho. Os primeiros frutos têm que ser oferecidos. Êxodo 23, falando sobre dízimo, fala assim: traga ao santuário do Senhor, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Por que quando a Bíblia fala sobre o dízimo, ele não fala assim ele fala sobre trazer, porque você não pode dar algo que não é seu, porque já pertence a Deus. A palavra de Deus, quando se refere ao dízimo, diz assim: traga, porque ou a gente traz, ou a gente perde. A gente traz ao Senhor, porque o dízimo só pode ser trago, ou então pode ser roubado, as únicas duas opções. Agora, super interessante, para você dar a Deus a primeira parte, leva fé. Para você falar assim: eu vou dar a Deus 10%, mas vou gastar tudo, e no final eu vou, medidinho, no final vou dar meus últimos 10%, não leva fé. Para você, dízimo é muito mais sobre ser os primeiros 10% do que ser 10% em si. Dízimo não leva fé você
economizar e ver se sobrou no final do mês, eu vou dar 10%, ou 9%, ou 8%. Leva a fé, dá a primeira parte. Por isso que essa mensagem sobre o primeiro, talvez é a mensagem mais importante dessa série toda. Porque mostra o que é a fé de dar a Deus a primeira parte. A gente leu esse versículo em outras mensagens dessa série, mas diz, pois onde estiver seu tesouro, aí também estará seu coração. E a gente falou que o nosso coração segue o nosso tesouro. Se você vai simplesmente dar o que você sente de dar, você não leva fé. Quando você dá e o seu coração segue, é isso que a gente faz como passo de fé. E a gente faz isso até em investimento, né? Você conhece aquela pessoa que nunca investiu dinheiro na Bolsa de Valores, nunca estava interessado, nunca acompanhou, mas botou R$1.000 lá numa ação, aí ele fez o download do aplicativo e cada 5 minutos ele está vendo, subiu, desceu, subiu, desceu. Por quê? Ele botou dinheiro numa ação, aí o coração dele está interessado nessa ação. Porque você pode ver onde estão as suas prioridades através de onde você coloca seu dinheiro. Agora, eu sei que a gente não gosta disso. Eu sei que a gente não quer isso, mas se eu for perguntar para vocês do online, Deus está em primeiro lugar na sua vida? Vocês vão falar sim, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Mas se a gente puxar o extrato do seu Pix, a gente vai ver realmente quem está em primeiro lugar na sua vida. Porque o primeiro lugar na nossa vida vai ser representado pelo nosso dinheiro, porque nosso coração segue onde a gente coloca o nosso dinheiro. Onde a gente coloca o tesouro, o nosso coração vai seguir. Eu sei que a gente quer falar assim, puxa, eu não dizimo, mas mesmo assim Deus está em primeiro lugar na minha vida. Infelizmente, não é verdade. Não significa que você não é uma pessoa boa, não significa que você não ama Deus, mas você ama mais onde você bota seu dinheiro. Se você bota o primeiro dinheiro seu, é onde você ama. Eu lembro, a Renê conta uma história sobre a vida dela. Ela entregou a vida a Jesus, e aí ela né, dinheiro medidinho lá, estudante, ela foi olhar o extrato, o talãozinho do cheque dela, para ver onde ela gastou o dinheiro. Eu anotei aqui, todo o dinheiro dela foi primeiro para dízimo, depois uma Bíblia nova, depois retiro da igreja, depois oferta, depois gasolina, depois a conta da faculdade. Com certeza, olhando como ela gastava o dinheiro dela, ela colocou Deus em primeiro lugar. Você quer fazer um teste dolorido? Olha o extrato do seu Pix e veja onde você está gastando o dinheiro. Você vai conseguir identificar quem é primeiro na sua vida. Vamos ver uma segunda passagem aqui. Se você puder abrir ali em 1 Reis, capítulo 17, você vai ver uma passagem super interessante. Isso dá um pouquinho de história dessa passagem. Nesse momento, Israel está sofrendo. Tem um período de fome. Na realidade, estava no meio de um período de 3 anos e meio sem chuva. Então, Israel está ali sem chuva. O povo está mal, está difícil. As coisas não estão crescendo. Tem uma fome passando por Israel. E aí vem a nossa história. 1 Reis 17, versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias, um profeta. Vá imediatamente para a cidade Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Forte. Deus ordenou uma viúva dar comida para Elias. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, entrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele chamou-a e perguntou: pode me trazer um pouco d'água? Agora pense comigo. Não chove há anos. É uma falta de água brutal. E a primeira coisa que o profeta pede é algo muito precioso. Você pode me trazer um pouco d'água? Numa jarra para eu beber? E aí, enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Aí a nossa história começa a esquentar aqui, porque ela responde: juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão,
nada. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. E estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Pense sobre a loucura aqui. Elias, ele vai lá, pede água, já é precioso, ela vai trazer água. Depois ele fala assim, traz um pouco de pão. E a mulher fala assim, pão não dá porque eu só tenho um pouquinho de farinha. E é a nossa última refeição. Eu vou comer, meu filho vai comer, depois eu vou assistir ele morrer e depois eu vou morrer. E essa era o nível da severidade. Então, como Elias, um homem de Deus, com certeza ele falou assim, não, perdão, puxa, não precisa trazer pão não, nem água, vá lá, fique em paz e morra em paz. Mas olha o que ele responde, que é uma loucura. Elias, porém, disse, não tenha medo, vá para casa, faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Agora, se isso aqui não é o cúmulo de um pastor abusado, ele achou alguém sofrendo, ele achou alguém que não tinha quase nada, e aí esse pastor, esse profeta, decidiu explorar as pessoas mais necessitadas. É uma passagem chocante essa passagem, Qual a moral dessa história? A moral dessa história, ele pediu um bolo para ela, pediu primeiro água, depois pediu pão, depois pediu bolo. Qual a moral da história? Homens de Deus gostam de bolo. Não, essa não é a moral da história, não. Mas qual é a moral da história? A moral da história é que é um abuso chocante que ele faria isso. E aí, continua a história, versículo 14, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ele foi e fez conforme Elias dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra proferida por Elias. Que Deus é esse que exige tanto de alguém tão pobre? Que Deus é esse que encontraria alguém passando por grande necessidade, e mesmo a pessoa em grande necessidade, Deus ordenou ela a dar primeiro para o profeta? É chocante. Imagina se eu fizesse isso, o RJTV ia falar a terrível pastor que está exigindo dízimos dos pobres. Que loucura. A gente pensa que é loucura, porque a gente pensa que o objetivo era alimentar Elias. A gente pensa que o objetivo da passagem toda era trazer comida para Elias. Mas, na realidade, Elias não precisava de comida da mulher. A gente pensa assim, poxa, Deus não poderia ter mandado Elias para a casa de um homem rico para suprir? A gente pensa isso porque a gente pensa que o ponto todo é que Elias precisava comer. Mas Deus não estava procurando prover para Elias, porque Deus conseguiu prover para Elias de um monte de outras maneiras. Inclusive, se você olhar no início desse mesmo capítulo, você vê que o início desse mesmo capítulo, 1 Reis 17, versículo 6, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. No mesmo versículo, antes de ver a viúva, ele tinha suprido através de aves, estavam vindo e trazendo pão e carne para ele. Elias não precisava da viúva para ter comida, porque no mesmo capítulo ele já estava recebendo comida de outra maneira. Mas depois, se você pular, a próxima vez que fala sobre Elias comer, dois capítulos depois, 1 Reis 19, diz o seguinte: depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu, e de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se da cama. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia pão assado sobre brasas quentes,
e um jarro de água, e ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. Sabe o grande erro que a gente comete nesse negócio de dízimos e de ofertas? A gente pensa assim, puxa, a gente deveria só recolher das pessoas que têm muito. Não. Ou então a gente pensa assim que o objetivo é suprir para a igreja. Não. A realidade é que o dízimo, a oferta, as primícias valem muito mais para a pessoa que está dando do que a igreja que está recebendo. Porque Deus pode prover de 1000 maneiras. Deus pode prover de 1000 maneiras e a provisão pode vir de 1000 maneiras. Mas quando nós damos, mesmo em sacrifício, aí a gente está abrindo uma porta no céu sobre a nossa vida. O que é loucura é que a viúva precisava da oportunidade para dar, porque isso abriu a provisão dela. Se ela não tivesse dado, ela ia fazer exatamente o que ela falou, que ia comer a última refeição dela e morrer. Mas ela deu, tudo mudou na situação dela. Pessoas falam assim, puxa, a gente não deveria exigir dízimo em momentos de dificuldade. O momento da dificuldade é o momento mais importante de dar o dízimo. O momento da dificuldade é o momento mais crítico para a gente ofertar e dizimar. É nesse momento que a gente precisa as janelas do céu abrir sobre a nossa vida. Esse é o momento mais crítico. Não é porque Deus precisava. Olha só, um bônus. Além dela suprir o que ela precisava, descendo alguns versículos adiante, o filho dela fica doente. O filho dela fica doente e o filho dela morre. E aí, versículo 21 diz, então Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida esse menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Escuta aqui, ó. Nós ofertarmos e nós dizimarmos é especialmente importante em momentos de crise. Se não fosse isso, ela não ia ter a provisão dela, mas além disso, Deus orquestrou através disso um relacionamento onde até o filho dela foi ressuscitado. Dízimo faz 2 coisas. Primeiro, ele traz provisão, abre as comportas do céu, e segundo, ele traz proteção, ele repreende o devorador. Para você dar os primeiros 10%, leva fé. Para você dar os 10% que sobra no final do mês, não leva fé. Dízimo é um passo de fé. Terceira passagem que eu quero passar para vocês, é super interessante, é uma passagem sobre Caim e Abel. Olha o que diz aqui. Diz que Caim, aparentemente, muitos teólogos acham que Caim e Abel eram gêmeos, porque a passagem diz que Adão teve relações com Eva e nasceu Caim, depois nasceu Abel. Não diz que teve relações de novo. Mas vamos ver aqui, versículo 1, Gênesis 4, versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez Abel, irmão dele. E Abel tornou-se pastor de ovelhas, Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se fizer o bem... Se você fizer o bem, se você trazer a oferta do jeito que eu quero, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo onde estavam. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão e matou. Olha, aqui a gente tem dois corações aqui. Tem o coração de Caim e o coração de Abel. Qual é o coração de Caim? Eu estava assistindo um documentário outro dia que estava falando justamente sobre isso. Um documentário, eu acho que da Discovery Channel. E aí eles estavam falando assim, que nenhum teólogo
do judaísmo ou do cristianismo entende a explicação porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Aí eu escutei isso e falei assim, eu sei. eu sei. Eu sei porque ele aceitou a oferta de Abel, mas não a oferta de Caim. Porque a grande pergunta é por que Caim não trouxe os primeiros frutos? Passado algum tempo, ele trouxe uma parte do que ele tinha, e muitas vezes nós pensamos, puxa, eu tenho que dar alguma coisa para a igreja, e a gente dá alguma coisa, mas não é a primeira parte, não é a maneira, e a gente fala assim, eu vou dar a Deus do jeito que eu senti no meu coração. O problema é que a gente já sabe o que a palavra de Deus sobre dá. Olha o que diz sobre essa mesma passagem no livro de Judas, versículo 11. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, e caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. O caminho de Caim é ganância, eu quero para mim, o caminho, a rebelião de Corá é rebelião. Rebelião é o que? Eu vou fazer da minha forma. As duas razões que pessoas não dizimam, primeiro é ganância, eu quero para mim, e a segunda razão é rebelião, eu vou dar a Deus nas minhas condições, eu vou dar a Deus do jeito que eu quero, quando eu quero. E tem, sabe, muitas pessoas boas, mas sem perceber que eles dão do ponto de vista de rebelião. Eles falam assim, eu vou dar, Deus deveria estar feliz comigo porque eu estou dando alguma coisa, Deus deveria estar feliz porque eu estou dando do meu jeito, eu estou dizimando através do meu tempo, eu estou dizimando através disso, eu estou fazendo, e aí é rebelião. Por quê? Porque Deus já disse como a gente deveria dar para Ele, Deus já falou como deveria ser feito isso. Caim estava dizendo, vou trazer uma oferta quando eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quiser. É errado, é exatamente o que as pessoas falam, eu vou dizimar da minha maneira, mas a Bíblia nos diz como a gente deveria dar. A Bíblia fala isso. Deus falou assim, por que você está furioso? Se você tivesse feito certo, não estaria bem. Mas Caim, ele gerou uma raiz de amargura, porque ele não foi aceito. Já viu essas pessoas que fazem algo errado, não dá certo para a vida deles, e eles projetam todo o erro em cima das outras pessoas. Eles fazem algo de errado, e porque eles estão fazendo algo de errado, aí é sempre a culpa da outra pessoa, a consequência da vida deles. Caim é assim, Caim é assim. É uma loucura. Vamos ver o coração de Abel. Olha o que diz em Hebreus sobre Abel. Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto por meio da fé, ele ainda fala. Por quê? Porque leva a fé dar a Deus os primeiros 10%. Não leva a fé pagar as suas contas e no final dar o que sobra a Deus. Isso não leva a fé. Leva a fé dar mesmo se você não sabe se vai dar certo. Leva a fé você consagrar a primeira cidade, Jericó, completamente ao Senhor, sem saber se você vai conquistar as outras. Leva a fé dar completamente a Deus. Leva a fé a Abraão oferecer o primeiro filho, o filho dele, filho da promessa. Leva a fé. Dízimo é um passo de fé, é um passo de fé. Olha o que diz em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Às vezes pessoas falam assim, mas por que Caim foi ofendido? Eu acho que ele está ofendido porque ele não quis dar o melhor, a primeira parte, para Deus. 1 Coríntios 15:20 diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele sendo as primícias dentro dos que dormem. Queridos, olha, o mais importante é a gente dar a primeira parte a Deus. Eu sei que essa mensagem foi uma mensagem dura,
É duro ouvir quando a gente fala assim, Deus é primeiro em minha vida, mas quando a gente olha para o Pix, Deus não está representado. E é duro ser questionado sobre isso, eu sei disso. Mas eu falo isso simplesmente porque eu quero o melhor para vocês. É duro Elias falar para a viúva, traz para mim primeiro. É duro, mas por ela ter feito a loucura de fazer isso, incríveis portas de oportunidade abriram sobre a vida delas. Eu quero terminar aqui.